Estamos de volta e hoje eu recebo o paraibano Gabriel Maroja. Ele é analista de desempenho da Seleção Brasileira Feminina de Handebol. A equipe se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris. Gabriel, boa tarde, bem-vindo aqui no Correio Esporte. Viagem já marcada aí para Paris, para mais uma Olimpíada, no Brasil participando pela Seleção Brasileira Feminina. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é explicar também para o pessoal de casa como é essa tua função de analista de desempenho. Como é que é teu trabalho? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para falar um pouco do meu trabalho na seleção. Bem, de forma muito direta, o analista de desempenho analisa jogos. Então, a minha função, eu tenho já desde 2022 essa função na seleção, que é analisar os nossos jogos da seleção brasileira, do ponto de vista coletivo, individual, e também analisar os adversários. Então, todos os adversários, independente da competição, sou eu que sou o responsável pela análise coletiva e individual. Seria mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo bem básico. Faltando 15 segundos para terminar o jogo, Brasil ganhando por um gol de diferença, enfrentando a Noruega, olha, ou França, que é a atual campeã mundial. E aí você avisa o técnico, olha, a jogada provavelmente vai ser em determinado atleta para esse último lance. Sim, é uma das minhas funções também, é estar atento aos detalhes, principalmente do ponto de vista tático e técnico. Então, a gente está sempre atento. Hoje, a modalidade evoluiu bastante, tem muita tecnologia, a gente tem muita informação e no alto desempenho, todo detalhe pode fazer a diferença para definir um jogo desse nível. Eu imagino que estatisticamente também você deve ter tudo de todas as jogadoras, né? Não do simples ao que faz, a que fez o gol ou a que faz a jogada. Você consegue, num jogo, por exemplo, perceber que percentualmente determinada jogadora não está atuando bem para, de repente, chegar para o técnico e mudar isso? Acontece também? Sim. Durante os jogos, a gente vai sempre acompanhando o desempenho das atletas para, rapidamente, no caso de um mau desempenho, a gente poder substituir, conseguir continuar ali no jogo com uma maneira mais eficaz para um atleta ou tentar mudar estrategicamente o jogo. Vocês foram campeões também dos Jogos Pan-Americanos, você estava lá, Santiago agora, no Chile. Tem como citar um exemplo do que você fez, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos que mudou a equipe ou estratégia? Um exemplo bem que eu gosto bastante e vou levar para o resto da minha vida foi a final. Eu acho que do ponto de vista estratégico e tático, a gente teve um excelente desempenho na final em todas as fases do jogo. Não é só um lance, são vários, então a gente teve um desempenho muito bom na final contra a Argentina. Não é à toa que o placar foi 30-18, a gente começou o jogo ali um pouco nervoso, normal, é um clássico, valia a vaga em Paris, então era um jogo com peso muito grande, mas a gente teve um desempenho fantástico em todas as fases, a gente conseguiu anular a Argentina em todos os aspectos, então esse jogo vai ficar marcado para sempre na minha memória. Eu acho que de todos que fazem parte da comissão e das atletas, porque a gente não deu hipótese à Argentina nesse jogo. Bom, qual é o grupo do Brasil nas Olimpíadas de Paris? O grupo já está definido, a gente está no grupo B, com França, Espanha, Holanda, Angola e... esqueci a última... Hungria? Hungria, isso. Já analisando o desempenho, você consegue já mais ou menos em que situação deve ficar o Brasil? Porque vai pegar o time da casa, que é a França, atual campeã e campeã olímpica, que vai ser difícil passar pelas francesas, e o restante do grupo. Dá para o Brasil passar para a próxima fase, já que passam 4 no grupo? Na nossa avaliação da comissão, foi um bom sorteio. A gente vai enfrentar seleções com características que a gente acredita que podemos voltar às quartas de final de uma Olimpíada. Em Tóquio a gente não conseguiu avançar às quartas de final. Então esse é o nosso primeiro objetivo. A gente tem claramente esse objetivo, que é passar para as quartas. Claro que vai ser todo jogo uma final, o nível é muito, muito próximo. A gente acredita que França e Holanda são duas seleções que estão como favoritas nesse grupo, mas depois disso todo mundo pode ali surpreender e conseguir uma vaga nas quartas de final. Você é novo, tem 27 anos, mora em Portugal, mestrado, né, em educação física. Como foi que você chegou à seleção brasileira? Quando eu comento como eu cheguei na seleção, acho que é uma história engraçada, porque eu saí muito cedo de João Pessoa, fui para Portugal, fui me aventurar e comecei a trabalhar na primeira divisão em Portugal, já estou na primeira divisão há 6 anos e comecei a divulgar o meu trabalho
nas redes sociais. Tem um canal no YouTube, no Instagram começava a falar um pouco de análise. É o tema que eu trabalho, é um tema que eu gosto bastante, então estava sempre divulgando o meu trabalho e, paralelo a isso, eu trabalho na primeira divisão em Portugal há 6 anos. Já é o meu segundo clube que eu estou lá, agora no Polo Handball. E fui mantendo contato. O treinador da seleção, o Cristiano, é de Recife, então ele acompanha o meu trabalho. A gente participou de um curso em conjunto e depois disso a gente foi conversando. Estava precisando de uma pessoa específica para trabalhar na área de análise de desempenho e foi aí que surgiu o convite. Bom, a gente teve uma seleção campeã, só para encerrar, seleção campeã mundial, né? Inclusive com a paraibana Maíssa. Foi uma geração muito forte que a gente teve. Como é que está a nossa seleção brasileira para Paris? A gente tem uma geração também muito boa. Acho que a gente fez 2 ótimos mundiais agora. É uma geração diferente. Não podemos comparar. É uma comparação que não é viável, mas é uma geração também muito boa. A gente tem atletas desempenhando ao mais alto nível na Europa. Uma jogadora agora foi campeã da Champions League, a Bruna de Paula, com a nossa goleira Gabi sendo vice-campeã, 2 jogadoras no mais alto nível. Na Europa League também a gente teve jogadoras jogando a Final Four, né, que são as semifinais e final, que é a segunda competição mais importante da Europa. Então a gente tem jogadoras no mais alto nível que com certeza vão contribuir para o nosso desempenho e, se Deus quiser, que a gente consiga fazer história com uma medalha olímpica em Paris. A gente está aqui torcendo por isso. Gabriel, obrigado. Boa sorte, sucesso, Muito obrigado. viu? Boa sorte.